Salve, rapaziada, ligado aqui no Pilastra 48. Eu sou o Guilherme e hoje eu estou chegando aqui para fazer uma análise do jogo que encerrou a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fluminense 0, Cruzeiro 2, partida disputada no estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. E, portanto, com esse resultado, o Cruzeiro assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 30 pontos. Antes de começar aqui o conteúdo, pessoal, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilharem e curtirem os vídeos, né, repassarem para os seus amigos e familiares, e toda essa interação ajuda bastante aqui no nosso canal, beleza? Então, falando um pouco sobre o jogo, né, a gente teve esse resultado de Cruzeiro 2, Fluminense 0, jogo que marcou a despedida de John Arias, que está se encaminhando para se tornar jogador do Wolverhampton da Inglaterra. O John Arias, né, o colombiano, ele já tinha esse sonho antigo, já vinha negociando com a diretoria essa venda, inclusive na última renovação de contrato, isso ficou meio que acordado entre ele e o presidente Mário Bittencourt, e hoje chegou provavelmente ao final a passagem de John Arias pelo Fluminense, né? Partida que, além do resultado em si, né, que foi bem ruim para as aspirações momentâneas do Fluminense no campeonato, marca a despedida talvez com, se não o maior, um dos maiores ídolos dessa geração, né? Uma das gerações, maiores gerações da história do Fluminense, sem dúvida, né? Que conquistou a tão almejada Libertadores. Eu vou entrar um pouquinho agora para falar sobre o jogo em si, né? Sobre a partida disputada. No primeiro tempo, pessoal, eu vi o trabalho do Léo Jardim ter bastante impacto no jogo. Eu vou elogiar muito ele aqui, né, o treinador português Léo Jardim, porque ele faz o time, né, que agora é líder do campeonato, jogar de diferentes formas, né? Hoje se defendeu bem, em contraste até com o jogo do último final de semana, onde o Cruzeiro goleou o Grêmio, que o Cruzeiro dominou o jogo, a posse de bola. Hoje foi diferente, né? O Cruzeiro deixou um pouco a bola para o Fluminense, teve determinados momentos que o Fluminense estava com 65% de posse de bola, mas se aproveitando muito bem dos contra-ataques, principalmente com a sua arma, né, Caio Jorge. O Cruzeiro levou bastante perigo à defesa do Fluminense e, apesar de ter menos posse de bola no primeiro tempo, o Cruzeiro foi o time em campo que mais acertou o alvo adversário, né? O Cruzeiro acertou, teve um momento que estava 5 finalizações a 0 no alvo para o Cruzeiro, né? Então, fazendo o Fábio trabalhar. E o Cruzeiro conseguiu chegar aos seus 2 gols de formas parecidas. Assim, o primeiro gol foi um contra-ataque que tem uma chance finalizada pelo Caio Jorge, que o Fábio faz uma bela defesa, a bola vai para escanteio. Na batida do escanteio, né, uma cobrança perfeita do Matheus Pereira, encontra o Fabrício Bruno na segunda trave sozinho, né, uma falha de marcação da defesa do Fluminense. E o zagueiro do Cruzeiro abre o placar, faz 1-0. Pouco tempo depois, num outro contra-ataque, o Matheus Pereira acha muito bem o Caio Jorge, que se livra da marcação do Freitas e empurra um Fábio já batido, né, sem muita chance de reação. E aí o Cruzeiro chega ao 2-0, né? Então, assim, a tônica do primeiro tempo foi essa. O Cruzeiro, apesar de ter deixado o Fluminense com a bola, apertou demais ali, enfim, deu muito trabalho à defesa do Fluminense, muitas escapadas, muita velocidade, muita movimentação dos homens de frente. E apesar de não ter a bola, controlou, para mim, né, o primeiro tempo, foi bem superior ao Fluminense, que teve poucas respostas, né? Falando, né, ainda sobre esse primeiro tempo, mas agora da parte do lado tricolor, eu vou destacar aqui as escolhas ruins, na minha opinião, do técnico Renato Gaúcho. Eu acho que o ataque do Fluminense no primeiro tempo foi bastante inoperante. Tem essa questão do Arias, né? A gente sabe que o jogador, quando já está vendido, a gente já viu alguns casos acontecendo, né? Eu, particularmente, sou contra escalar jogador vendido em partida que vale, né? Partida de campeonato, sim, uma partida até importante, né? O Fluminense ali poderia se aproximar, né? Ficar a 3 pontos da liderança, acabou ficando a 9 agora, né? Então, aquele famoso jogo de 6 pontos, adversários que competem ali pela parte de cima da tabela. Então, na minha opinião, é bem complicado você escalar jogador. Sei que tem a questão da despedida, enfim, dele talvez merecer, né, esse momento com a camisa do Fluminense, né, com a torcida ali, de fazer a sua despedida. Não foi da forma que ele nem nenhum tricolor imaginava, mas de qualquer forma eu vejo a situação de forma meio esquisita, né? O jogador vendido. E aí, enfim, a gente pôde ver que ele participou muito pouco do primeiro tempo, né? Estava bem apagado, tocou pouco na bola,
não conseguiu contribuir muito para os ataques do Fluminense. O restante do trio de ataque, né, Soteldo e Cano, eu vejo muitas deficiências ali no Soteldo. Ele participa muito, toda hora tá com a bola no pé, participando da jogada, mas dificilmente ele dá sequência nas jogadas, né? Então, eu acho que o Fluminense tem outras opções ali para a posição. O próprio Kevin Serna, o jogador recentemente deu algumas entrevistas, né? Surgiu um pouco de rumores que eles estavam insatisfeitos com a falta de oportunidades. Eu, sinceramente, não consigo ver ele tão abaixo do Soteldo, sim. Eu acho que no ano passado ele foi importante para o Fluminense em determinados jogos. Inclusive, na última rodada, jogo dificílimo contra o Palmeiras lá em São Paulo, né? O Fluminense com chance de ainda ser rebaixado. Ele faz o gol da vitória, ele faz outros gols importantes ao longo da campanha de recuperação do segundo turno do Fluminense. Então, eu acredito sim que ele poderia ter mais opções, principalmente sendo o titular da posição, o Soteldo. Pelo outro lado, também tinha a possibilidade de jogar com o Keno, né? Fui bastante elogiado aí na época do Mundial, pelo X1 dele, o Renato falou bem. Poderia ser uma outra opção também para o time titular, mas o Renato optou pelo Soteldo e eu acho que ele ficou muito preso na marcação, não conseguia dar sequência nas jogadas, fazendo muita firula. Um jogador que, sinceramente, não vejo muitas valências assim nele para já chegar sendo titular nesse elenco do Fluminense. E o Germancano, né, junto com o Ares aí, para mim, acho que os dois maiores ídolos da torcida tricolor dessa geração. Ele vive um momento bem ruim, né? Ele teve 2 temporadas fantásticas, né, em 2022 e 2023, quebrando recordes de gols. Em 24 ele já conviveu com algumas lesões, uma temporada de pouquíssimos gols. No início de 2025, no Carioca, ele conseguiu até ter um certo destaque, parecia que ele ia voltar talvez ao rumo dos gols, né, de ser decisivo, mas o momento dele para mim é bem ruim, né? Fisicamente ele contribui pouco com o time, participa muito pouco do jogo. Nas poucas chances que ele consegue participar, ele não tem tido sucesso nas finalizações, né? Algo que era muito característico naquela fase de ouro dele ali nos anos 22 e 23. De qualquer bola que ele chuta, de qualquer distância, qualquer posição, ele sempre levava perigo ao goleiro, né? Acho que não entravam, obrigava o goleiro a trabalhar. E hoje a gente vê muito pouco disso nele, né? As poucas oportunidades que ele tem, ele não consegue acertar o gol, às vezes chega atrasado, não tem se posicionado tão bem como em outras épocas, enfim. O problema do Cano, para mim, também é que a concorrência dele não faz ele merecer um banco, por exemplo, né? Porque o Everaldo é um jogador solícito ao time, tático, mas ele é um centroavante que também não faz gol, né? Então, assim, fica difícil o Renato barrar o Cano para escalar o Everaldo, mas eu acho que o Fluminense deve pensar aí, né? Talvez com a volta do John Kennedy, de jogar com esse 9 mais flutuante, né? John Kennedy, que pode ser que fique à disposição para o clássico contra o Flamengo no próximo final de semana. Então, assim, diante desse momento do Cano e do fato do seu reserva ser o Everaldo, eu acho que talvez o John Kennedy consiga agarrar algumas oportunidades aí, se ele mantiver a cabeça no lugar. Ele pode ganhar essa vaga aí e dar um pouco mais de mobilidade para o ataque do Fluminense. Mas além do ataque do Fluminense hoje no primeiro tempo, eu consigo ver bastante críticas assim para a defesa, né? A defesa do Fluminense foi tão elogiada, né? O nível de concentração e de posicionamento em campo, enfim, durante o Mundial de Clubes, a gente viu isso tudo oposto hoje, né? O zagueiro Freitas, que foi destaque do campeonato, falhando muito hoje, assim, dando muito espaço para o Caio Jorge, muitas bolas nas costas, meio perdido na marcação. No lance do gol, como eu já falei, ele perde o tempo ali, o Caio Jorge se antecipa facilmente a ele fica olhando, não consegue ter nenhum tipo de reação para dar uma travada ali no Caio, e para mim ele falhou ali na marcação do Caio Jorge. Quem pôde acompanhar o jogo na televisão conseguiu ver que em muitos momentos que focalizava o Thiago Silva, estava ele dando esporro no Freitas, ou no Fuentes, ou no Samuel Xavier, ou na dupla de volantes, enfim. O capitão do Fluminense se via bastante incomodado com a atuação defensiva do Fluminense, né? Mas aí vem o intervalo, e aí muitas vezes a gente sabe que futebol é jogo de momentos distintos, né? Entre o primeiro e o segundo tempo, e hoje eu acho que isso aconteceu. O Fluminense voltou com mais intensidade. Não sei se foi uma estratégia do Cruzeiro, de apesar do primeiro tempo ter menos posse de bola, mas conseguia levar perigo ao Fluminense.
no segundo tempo o Cruzeiro se retraiu muito, e aí fica aquela dúvida, se é mais pela questão do Fluminense imprimir o ritmo ou se o Cruzeiro dá uma pisada no freio, né? E então o Fluminense teve diversas chances, né, de pelo menos diminuir o marcador. Foram 3 bolas na trave, 2 em jogadas aéreas com o Thiago Silva e com o Lima, e uma terceira bola na trave já no final, um chute de fora da área do Freitas. Mas e aí fica a crítica ao segundo tempo do Cruzeiro, né? Se alguma bola ali aos 20, 25, 30 minutos entra, o jogo teria uma outra cara, né? Seria uma reta final de muita pressão do Fluminense, a torcida ia vir jogar mais tempo junto e poderia o Cruzeiro sair de campo com uma decepção, né? Você fazer 2-0 e levar um empate é sempre uma decepção. Então acho que o Cruzeiro correu bastante esse risco hoje, mas contou também com a sorte, né? Os times bons, os times que treinam, já diriam outros, tem que contar com a sorte também. E eu acho que hoje o Cruzeiro contou, né? Com essas 3 bolas na trave, o jogo poderia ter sido outro. Então, pessoal, o resultado do jogo muito amargo por um lado, né? O Fluminense que fez um Mundial de Clubes excelente, volta agora num momento de muita incerteza, né? Com a venda do Arias, esse primeiro impacto, esse primeiro jogo pós retomada das competições nacional, né? Pós retorno para a nossa realidade, né? Porque eu falei bastante aqui nas lives durante a Copa do Mundo de Clubes que eu entendi que os times brasileiros estavam vivendo uma coisa um pouco fora da realidade, né? Aquela mobilização, enfim. E quando voltasse para jogar os jogos aqui, essa rotina maçante, eu achava que ia ser difícil repetir aqueles níveis de atuação, principalmente de concentração e mobilização. Eu acho que no primeiro tempo a gente já viu um pouco isso no primeiro jogo, né? A gente já viu um pouco isso do Fluminense, né? Principalmente na parte defensiva. Destacar também que desde 2008 o Cruzeiro não vencia o Fluminense no Maracanã, então um resultado muito relevante, que aí traz o time celeste para a liderança da competição nesse momento, passadas mais de um terço do campeonato. E eu deixo a pergunta aí para quem está assistindo o vídeo: vocês acham que o Cruzeiro hoje tem o melhor futebol do Brasil? Eu vejo os concorrentes do Cruzeiro, principalmente no Campeonato Brasileiro ali, se a gente pegar Flamengo, Palmeiras, Botafogo, em momentos não diria turbulência, né, mas de interrogação, né, nesse ponto aqui da temporada. Então comenta aí, quem vocês acham que ameaça o Cruzeiro nesse posto de melhor futebol do Brasil? E se vocês têm a mesma opinião que eu, que nesse momento o Cruzeiro tem de fato o melhor futebol do Brasil. Outro ponto aqui que eu gostaria de trazer é a projeção desses times que disputaram o Mundial, né? Eu já falei um pouco do ponto de vista do Fluminense, mas trazer também para a discussão Palmeiras, Flamengo e Botafogo, né? Eu acho que todos os 4 que viveram momentos bons e momentos ruins no Mundial, mas havia a expectativa de como seria o retorno desses times aqui para a nossa realidade. Eu acho que todos vivem um momento não diria de estabilidade, mas de incertezas, de dúvidas, né? Cada um por motivos distintos, né? O Fluminense, como eu já falei, com a venda do seu principal jogador, né? Então, que Fluminense é esse que vai ser sem Arias? Eu acho que é uma perda muito grande. Eu acho que é uma das perdas que mais um time aqui do futebol brasileiro vai sentir. O Fluminense ofensivamente era muito dependente do Arias, ele estava em todas as partes do campo, cobria muito bem ali todos os papéis de armação, de finalização, assistência. O Palmeiras também perdendo um jogador muito relevante, né, o Estevão. Perdeu um outro jogador que fez destaque no Mundial, no caso o Paulinho, que vai ter que operar de novo, né? Já operou e só volta ano que vem. Então, assim, o Palmeiras já vinha tecnicamente mal, né? Apresentando um futebol ruim em alguns jogos. E no seu retorno volta novamente a jogar mal, né? Contra o Mirassol. Um tropeço em casa. Então, assim, o Palmeiras, eu acho que é incógnita, né? A dúvida do Palmeiras daqui para frente é em relação ao campo mesmo, né? Eu acho que o Palmeiras tem jogado mal e eu acho que o Abel tem muito trabalho aí a fazer técnico e taticamente para recuperar um pouco esse time do Palmeiras. O Flamengo vive momentos turbulentos mais fora de campo do que dentro de campo, né? Apesar de ter perdido para o Santos, mas fez um bom jogo contra o São Paulo já nessa volta, então apesar de ter apresentado irregularidade nesses 2 jogos, eu acho que o maior questionamento do Flamengo fica principalmente pela questão Pedro, né? Entrevistas, exposições, enfim, coisas desnecessárias talvez para o momento, né? Que o Flamengo até então era o líder do campeonato e vivia com esses problemas, então é outro time desses da prateleira de cima, né? Que tem problemas a resolver dentro de casa.
E por último, o Botafogo, né? O Botafogo, eu acho que desses times que no retorno, né? Esse recorte pequeno aí do retorno pós-mundial de clube, eu acho que tecnicamente foi o time que apresentou o melhor futebol, né? Nos 2 jogos foi bem, apesar do tropeço contra o Vitória, foi aquele tropeço. Você perde um caminhão de gols, o goleiro vira o Neuer, né? Como a gente costuma brincar, bola tirada em cima da linha. Então acho que o Botafogo jogou para vencer os 2 jogos e não venceu por detalhe o segundo. Mas o Botafogo está com um treinador inexperiente, com apenas 2 jogos no currículo. Enfim, eu acho que também a gente pode caracterizar esse momento do Botafogo como uma incógnita. Então é isso, né? Esses times vivem em incerteza. E aí eu vou pedir também para vocês deixarem nos comentários, pessoal, desses 4 times aí que estão retornando à realidade do futebol brasileiro aqui, as competições de mata-mata e ao Brasileirão, com um campeonato longo aí pela frente. Qual desses 4 times você acha que está mais preparado para encarar os desafios que vêm pela frente? Beleza, pessoal? Então, se vocês chegaram até aqui, não deixem de curtir e compartilhar esse vídeo, porque ajuda muito o canal. E eu desejo um forte abraço a todos e até a próxima.